Então, estabeleceu esse teto de 40 salários mínimos em razão desse limite sendo juizado. Então, assim, não é qualquer título protestado. Ele tem que, um título ou a soma dos títulos tem que ultrapassar esse valor. No inciso 2, nós temos ali a execução frustrada e no inciso 3, os atos ruinosos, também chamados de atos de falência, conforme a gente terminou a última aula, né? Então, hoje a gente vai começar a falar do procedimento da falência, né? Espera um minutinho só, por favor. Houve um problema no slide aqui. Um minutinho só. Problemas tecnológicos. Um minuto só, por favor, gente. Bom, então, do procedimento de falência, então, imaginamos aqui o seguinte, ele entra com o pedido, aqueles legitimados do artigo 97, né? Seria o próprio devedor no caso de autofalência. No caso de falecimento de empresário individual, aí pode ser inventariante ou qualquer herdeiro, ou cotista ou acionista, ou então qualquer credor pode entrar com pedido. Então, imagine que aqui ele vai instruir o seu pedido, a sua inicial, né? Lá no inciso 1 tem os legitimados passivos, né? E no 3 nós temos a competência, então imagine que ele instruiu o seu pedido e, conforme a razão do seu pedido, ele vai assentar a documentação, anexar a documentação para instruir as suas provas. Bom, e aí então, da resposta do devedor após a citação, né? Citação após a citação, então ele tem 10 dias para contestar, então ele pode apresentar, o devedor ele pode ter 4 reações diferentes, né? Então, a primeira delas, ele poderá contestar, ele tem 10 dias, diferente lá do processo civil, que são 15 dias. Claro que aqui também é prazo processual, dias úteis. Então, ele tem 10 dias úteis para a primeira hipótese da sua resposta, ele pode contestar. Vamos lá, então, para ver se eu compartilho a tela aqui de novo. Espera aí um minutinho só. Apanhando da tecnologia, pessoal. Só para colocar a tela Só para colocar a tela. A lei aqui na tela. Um minutinho só. Então, aqui. Vocês acompanhando na lei aí. Artigo 98. Então, ele citado, ele pode apresentar a contestação em 10 dias, né? E aí, o parágrafo único estabelece a seguinte regra. Nos pedidos baseados no inciso 1 e 2 do caput do artigo 94, o devedor poderá, no prazo da contestação, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouquinho, a segunda reação dele. Então, a primeira reação ele pode contestar, né? E o que ele vai alegar nessa contestação? Vai depender de cada pedido. Mas o pedido, por exemplo, baseado no inciso 1º, que é o do artigo 94, aí lá no artigo 96, o que ele pode alegar, né? Imagine que o autor entrou com um pedido baseado no inciso 1, sobre aqueles títulos cuja soma ultrapasse a 40 salários mínimos. Então, o 96 estabelece as respostas, né? Aquilo que ele pode requerer como prova, né? O que ele pode alegar, então? Ele pode alegar, seguindo aí o artigo 96, falsidade de título, prescrição. Olha, excelência, eu não devo porque a dívida está prescrita. Nulidade de obrigação de título, né? Ele pode alegar, então, olha, essa obrigação é nula por isso, etc. Então, ele vai instruir a sua contestação. Ou pagamento, ele pode alegar pagamento da dívida que já foi paga, ou qualquer outro fato que possa extinguir ou suspender a obrigação, né? E aí não legitimando a cobrança do título. Além disso,
vício do protesto, em protesto ou em seu instrumento. Né? A gente viu que condição sine qua non do título é que tem que haver o protesto. Tem que haver o protesto. Além disso, no inciso 7, a gente vai ver que é uma outra hipótese que ele vai apresentar o pedido de recuperação. Bom, essa é a primeira hipótese, então. Nessa contestação, ele pode, dependendo do que ele for alegar, voltando lá, então, para a nossa tela. Então, a primeira resposta, ele pode apenas contestar. Segunda possibilidade, que está lá no parágrafo único do artigo 98, ele pode apresentar o depósito elisivo. O que seria o depósito elisivo? É o pagamento da dívida. Ele apresenta um pagamento da dívida, cujo valor é o total da dívida mais despesas com custas, com as custas e honorários advocatícios. Nesse caso, então, ele quer afastar a falência. Ele não quer falir, então ele não quer a falência. Então, ele apresenta o depósito, chamado depósito elisivo. Isso no prazo da contestação. Né? Então, qual é o valor desse depósito? O montante, né? É o valor principal, juros de correção monetárias, honorários, e isso está lá no artigo 90, voltando lá, então, voltando para a lei, só para a gente acompanhar aí, por favor. Voltando para a lei. Artigo 98, parágrafo único. No prazo da contestação, olha lá, citado, o devedor poderá apresentar contestação no prazo de 10 dias, é a primeira hipótese. E parágrafo único. Os pedidos baseados nos incisos 1 e 2, então o devedor poderá, no prazo da contestação, depositar o valor correspondente ao total do crédito acrescido de correção monetária, juros e honorários advocatícios, hipótese em que a falência não será decretada e, caso julgue procedente o pedido de falência, o juiz ordenará o levantamento do valor pelo autor. Né? Imagine que, se o valor estiver correto, o juiz vai ter que decretar a falência. Agora, imagine que o valor esteja errado ou, por algum motivo, ele não comprovou devidamente, então o juiz pode indeferir o pedido. E, nesse caso, ele levanta o valor. Voltando lá para o nosso compartilhamento do nosso PowerPoint. Bom, essa é a segunda hipótese, então. Um pouquinho. Segunda hipótese, não depósito elisivo. Está no parágrafo único do artigo 98. Terceira hipótese, ele pode apresentar o depósito elisivo juntamente com a contestação. Né? É perfeitamente possível, porque, de repente, ele quer, ao mesmo tempo, afastar a falência, ele não quer de forma alguma falência, e aí ele apresenta o depósito elisivo, mas contesta parte do depósito, ou por algum motivo, olha, excelência, eu quero afastar a falência, mas o título não condiz com a dívida, então, por qualquer fato, ele pode, então, contestar, apresentando também o depósito elisivo dentro do prazo de 10 dias. E, como última hipótese, ele pode, então, dentro do prazo da contestação, ele pode pedir a recuperação judicial. Está lá no artigo 95. Então, ele pode dizer para o juiz, alegar o seguinte, eu devo, mas eu tenho vários credores, então eu não tenho como quitar tudo à vista, então ele entra com um pedido de recuperação judicial e aí o juiz suspende o processo de falência. É importante aqui destacar aqui que é realmente a última oportunidade que ele tem de pedir a recuperação judicial. Então, está lá também no artigo 95. Vamos lá. Novamente, vamos para a lei. 95. Artigo 95. Dentro do prazo da contestação, o devedor poderá pleitear sua recuperação judicial. Aí, como última chance de pedir a recuperação, então, ele pode, lá na contestação, alegar
esse pedido, então. Vamos lá, compartilhando novamente a tela. Então, essas são as respostas possíveis do devedor. Prosseguindo, então aí o juiz vai decretar a sentença, a gente chama de sentença de falência, mas ela pode ser procedente ou improcedente, né? Se for procedente, vai chamar sentença declaratória de falência, e se for improcedente, chamará sentença denegatória da falência, né? Da falência, porque ela vai, o juiz vai negar o estado de insolvência. Nós vimos que essa insolvência ela é presumida, né? Então, a sentença procedente chama sentença declaratória de falência e a sentença improcedente chama sentença denegatória de falência. A gente vai observar, né? A partir de agora a gente vai estudar assim, a partir da próxima aula, a gente vai ver que essa sentença ela define vários efeitos, né? São vários efeitos que ocorrem a partir dessa sentença. Aliás, o primeiro deles é considerado falido, né? Até aí, então, não há falência. Aí nós estamos numa fase pré-falimentar, conforme a gente viu na última aula, né? Então, quais são os recursos cabíveis para essa sentença? Bom, aí vai depender, né? Lá no artigo 100, se a sentença for declaratória, se ela for declaratória, ela terá um efeito de sentença, né? Ela terá um efeito de decisão interlocutória, por isso que ela vai caber agravo do instrumento. Por quê? Porque o processo continua. Se o processo continua, ela caberá agravo de instrumento, exatamente pelo fato, perdão, exatamente pelo fato de ela não ser terminativa, né? Então, ela pode então declarar a falência do devedor, né? E quem vai ter legitimidade para recorrer? Bom, o devedor, né? O Ministério Público, como cursos leis, como fiscal de aplicação da lei, ele pode entender que, olha, a fixação do prazo não foi correta, então realmente não é o caso de decretar a falência, porque não cumpriu alguns requisitos legais, mas o Ministério Público pode recorrer. O credor, né? O credor pode recorrer. O credor, o terceiro prejudicado, né? Por quê? Porque o terceiro prejudicado aí, ele pode indiretamente, pode ser alguém que tenha efeito, que vai sofrer o efeito dessa sentença, né? Agora, a sentença que denegar, aí nesse caso vai caber a apelação, por quê? Porque é uma sentença terminativa. Legitimados também o credor, o Ministério Público, o devedor, na hipótese de autofalência, né? Está no artigo 105, então. No artigo 100, traz essas hipóteses, e o artigo 105 traz a hipótese do devedor em caso de autofalência. Então, esses são os recursos cabíveis, né? Agravo de instrumento para a sentença e deferir a falência. Por quê? Porque ela, como eu falei, agravo de instrumento é o recurso manejado para decisões interlocutórias. Ela vai ter uma natureza interlocutória porque o processo segue. Ao passo que a sentença que denega, ela vai caber a apelação exatamente por ser uma sentença terminativa. Ok? Conforme eu já falei, a denegatória cabe a apelação, né? E os legitimados, credor, Ministério Público e o devedor na hipótese de autofalência. Beleza? Então, a sentença que denega a falência, né, vai julgar improcedente, ela possui basicamente dois efeitos, né? O primeiro efeito é que ela não impede outro pedido de falência, desde que seja por outra causa de impedir, né? E o segundo efeito pode condenar o autor ao pagamento das perdas e danos, né? Aquela lá do artigo 101, imagine que o pedido é improcedente, é descabido e há uma intenção de lesar o devedor, nesse caso, como se fosse uma reparação de danos, né? Então, o artigo 101 prevê essa possibilidade de aquele que entrar com o pedido
sem fundamento, conforme o 101, ele pode ser condenado, então, à reparação de danos. Bom, e da sentença declaratória, ela vai gerar vários efeitos que a gente vai ver na próxima aula. Mas, antes disso, a gente vai ver os requisitos dessa sentença. A sentença declaratória de falência, ela possui vários requisitos, né? E lá no artigo 99, ela traz, né, como qualquer outra sentença, ela tem que ter um relatório, né? E ali tem identificação das partes, conforme qualquer outra sentença. Os fundamentos, né? Até porque isso é uma obrigação, é um dever, né? Todas as decisões do juiz têm que ser fundamentadas. Você vai observar isso em vários artigos do CPC e também o fundamento é constitucional, artigo 93, 9. O juiz ele tem que fundamentar todas as suas decisões. E base nesses fundamentos que ele vai colocar ali quais são as questões de fato e de direito que levaram à decisão. Até porque, para manejar o recurso e atacar a decisão judicial, ela tem que ser fundamentada. Além disso, ela também tem que ter o dispositivo. E aqui no dispositivo é que ele vai resolver as principais questões, né? E aqui, sim, ele tem que ser preciso, ele tem que evitar obscuridade, incerteza, e ele limita ao pedido do autor. E no dispositivo, o artigo 99 traz um rol de requisitos que são inseridos no dispositivo, né? A gente vai acompanhar a leitura de cada um inciso e dando ênfase ao inciso 3, salvo engano. Bom, inciso 1. Ali ele vai, nesse dispositivo, primeiro ele vai colocar escrever a síntese do pedido, identificação do falido, né? Além do nome de seus administradores. Por quê? A identificação dos administradores aqui é importante para apurar se houver algum crime de seu administrador ou alguma hipótese que também ele pode, no caso, o administrador ou o gestor, ele pode, nós vimos que o sócio, ele pode falir junto com o devedor, com a empresa. Isso pode acontecer. Bom, seguindo, o inciso 2, é o inciso 2 que eu quero destacar para vocês, que o juiz aqui, no dispositivo, ele fixa o termo legal da falência. Esse termo legal é importantíssimo, pessoal. Esse termo legal é chamado de período suspeito. Por quê? O que acontece? Quando o empresário está para falir, né, ele, até o último momento, ele não acredita que vai falir. Então, ele busca, de qualquer forma, recuperar, salvar a empresa e acredita nisso. Mas quando ele observa que a casa vai cair, então, muitos deles começam a fazer operações, né, para salvar alguma coisa ou, né, nesse caso, privilegiar um ou outro credor. E como a gente viu lá no princípio da igualdade, isso não pode acontecer. Então, o legislador trouxe um período um período chamado de período de termo legal, onde dentro daquele período, né, algumas operações que, porventura, houver em face do devedor, a gente vai ver quais são as operações. Então, essas operações serão consideradas ineficazes, né? Não vai gerar efeito em face do devedor e dos credores, né? Então, quais são essas operações? As operações são atos, né? Atos que fornecem garantia real. Por exemplo, você chega num determinado credor e diz o seguinte: olha, meu amigo, eu vou oferecer aqui o principal prédio, o principal imóvel em garantia, né? De repente hipoteca, né? Só que se essa hipoteca ocorreu dentro desse prazo, considerado prazo suspeito, período suspeito, essa hipoteca não terá efeito em face do devedor e dos credores, dos outros credores, né? Outra operação também que vai também ser considerada ineficaz é o pagamento antecipado, qualquer antecipação de dívida. Imagina que ele chega um credor
O credor vai vencer daqui a um mês, ele chega para o credor e antecipa o pagamento. O fato dele antecipar o pagamento, obviamente que ele pode lesar outros credores, né? E aqui a gente já viu que a gente tem que privilegiar o princípio da paridade. Então, para evitar prejuízo a outros credores, ele não pode pagar nenhuma dívida antecipada dentro desse período, considerado período suspeito. A gente vai ver qual é esse período, que vai variar conforme o pedido, logo em seguida. E a terceira hipótese também de operação que será considerada ineficaz é qualquer pagamento de forma diferente daquela que foi contratada, né? Isso também pode provocar uma lesão aos outros credores, e aí então a lei, o legislador trouxe dentro desse período uma ineficácia de todas essas relações de negócio jurídico que nós acabamos de ver. Então, qualquer garantia real ofertada nesse período, qualquer pagamento antecipado ou qualquer pagamento feito de forma diferente da contratada. Isso é interessante, porque, como eu falei na lei anterior, existia a concordata branca, né, onde ele chamava determinados credores com algumas negociatas, né, ele fazia acordos privilegiando determinados credores. Então, por esse motivo aqui agora, então o legislador criou esse mecanismo de defesa em face dos outros credores, né? E aí, como é que vai ser esse prazo? Como é que vai ser calculado esse prazo? Pois bem, esse prazo vai depender de qual o fundamento do pedido, né? Se o fundamento do pedido for do inciso 1, lembra daquela impontualidade dos títulos, né? E aí, esse prazo, ele sempre vai retroagir 90 dias, ele vai buscar 90 dias para trás. Mas essa data onde ele vai iniciar o cálculo vai variar conforme o fundamento do pedido. Então, se foi o fundamento, foi em um título ou vários títulos, né, protestados, cuja soma ultrapasse a 40 salários mínimos, que é o caso do artigo 94, inciso 1º, nesse exemplo, esses 90 dias vai retrotrair, vai retroceder a partir do primeiro protesto. Então, logo em seguida, eu vou dar um exemplo de cada caso. Então, essa é a primeira hipótese. Se o pedido for baseado no artigo 94, inciso 1º, como é que a gente vai contar esse prazo? Ele vai retrotrair a partir da data do primeiro protesto. Daqui a pouco eu dou um exemplo. Segunda hipótese, se o fundamento for nos incisos 2 ou 3, né, aí esse prazo de 90 dias ele vai retrotrair, ou seja, vai retroceder, será contado a partir do pedido de falência. Do pedido de falência. Vou dar um exemplo daqui a pouquinho também. E, na terceira e última hipótese, naquela situação onde, se houver, se essa falência foi decretada, foi oriunda de uma convolução da recuperação em falência, aí esses 90 dias será contado a partir do pedido de recuperação. Então, vamos para o exemplo número 1. Vamos imaginar que o fundamento do pedido foi baseado no inciso 1. Então, imagine que o pedido de falência foi 1º de janeiro de 2020. Imagine, então, vamos imaginar aqui que o primeiro protesto ocorreu em 1º de julho de 2019. Então, nesse caso, essas 3 práticas desses negócios jurídicos, né, não terão eficácia a partir de 1º de julho de 2019. Né? A partir de 1º de julho a gente vai retroagir. Então, seria 1º de abril. Né? Então, todos os negócios onde ele oferecer garantia, pagar antecipado alguma dívida, ou se ele pagar algum credor de forma diferente daquela que foi avançada, daquela que foi contratada, esse negócio não terá eficácia em face dos outros credores. Significa dizer o seguinte: vamos imaginar que, nesse caso, né, o pedido de falência foi em 1º de janeiro de 2020, o primeiro protesto ocorreu em 1º de julho, e aí, então, vai retroceder, vai retrotrair para 1º de abril. Eu coloquei errado aí, tá, gente? Na tela está 1º de julho. Ele vai retrotrair, porque 1º de julho foi o primeiro protesto.
Imagine que tenha 5 títulos protestados e o primeiro protesto ocorreu 1º de julho. Então, aí vai ser 1º de abril. Ele vai retrotrair em 90 dias a partir do primeiro protesto. Então, vamos imaginar que seja um negócio dia 5 de abril. 5 de abril, né, ficou caracterizado de que ele pagou antecipadamente um determinado credor. Aquele negócio não vai ter eficácia. Aquele valor vai ter que voltar para o monte, né? Aquele credor vai ter que se habilitar com os outros, porque esse negócio não vai ter eficácia. Segundo exemplo, né, se o fundamento foi nos artigos, nos incisos 2 e 3 do artigo 94, aí esse prazo do termo legal vai contar a partir de quando? Né? Vai contar a partir do pedido de falência. Então, imagine que o pedido seja 1º de janeiro de 2020. Todo o contrato efetivado a partir de 1º de outubro. Também está errado, pessoal. Seria setembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Perfeito, é isso mesmo. 1º de outubro. 1º de outubro, então, se houver um oferecimento de uma garantia, ou pagamento antecipado, ou qualquer forma de pagamento fora daquilo que foi contratado, não produzirá efeitos em face dos outros credores e esse negócio será considerado ineficaz, voltando ou o bem dado em garantia para o monte ou qualquer crédito que tenha sido antecipado. Ok, pessoal? E o terceiro exemplo, se a recuperação foi convolada, né? Imagine que lá atrás ele entrou com o pedido de recuperação, né? Vamos imaginar que essa convolução ocorreu 1º de janeiro. E o motivo, né, da convolução, a recuperação foi requerida no dia 10 de maio de 2018. Então, o pedido retroagirá por 90 dias a partir de nesse caso, 10 de fevereiro. Por quê? 90 dias a partir de 10 de maio, vai dar 10 de fevereiro. Então, todo negócio que tenha ofertado bens em garantia, repito, pagamento antecipado ou pagamento diverso que foi contratado a partir de 10 de fevereiro de 2018 será considerado ineficaz, né? Então, isso é um mecanismo de proteção para os outros credores. Ok, pessoal? É o princípio da paridade aí. Bom, retornando, o que mais vai ter no dispositivo, né? Os requisitos do dispositivo. Aqui, no inciso 3, né, vai ser o momento onde o juiz vai ordenar que o falido apresente a relação completa dos credores, né, indicando endereço, importância, natureza e classificação dos respectivos créditos, se, por acaso, já não constar na inicial, em caso de autofalência, né? Então, sobre crime de desobediência, ele tem que apresentar em 5 dias a relação dos credores. Para quê? Para que ele cumpra esse inciso 4, que ele vai expedir um edital para convocar os credores para apresentarem suas habilitações, né? Então, aí, nesse caso, ele vai dar um prazo, explicitará um prazo para essas habilitações. No inciso 5, outro requisito do dispositivo, onde aqui o juiz vai ordenar a suspensão de todas as ações e execuções, né, ressalvadas aquelas hipóteses que nós já falamos sobre ela na nossa primeira parte do nosso primeiro ciclo, né? Bom, além disso, o que mais? O inciso 6, também dentro do dispositivo, na sentença, proibirá a prática de qualquer ato de disposição, né? Aqui, a partir daqui, alguns bens não estarão mais disponíveis, né? E aqui as vendas serão, a arrecadação, né, vai fazer parte do processo de falência, né? Inciso 7, aí, outro requisito, determinar todas as diligências necessárias para salvaguardar os interesses das partes envolvidas, né? Por exemplo, podendo até ordenar a prisão preventiva do falido e de seus administradores, quando requerida com fundamento em prática de crimes, né? Os crimes falimentares que a gente vai ver no final do nosso trabalho. Além disso, inciso 8, ordenará o registro público de empresas que proceda à anotação da falência no registro do devedor, para que conste a expressão falido, né? Isso aí é para salvaguardar interesses de terceiros. A gente sempre vai observar que lá na recuperação vai aparecer empresa em recuperação,
lá no registro, lá no RPEM. E aqui também, quando o caso de falência, ele vai ter essa descrição na frente do nome da empresa, aparece falido, né? Então, em recuperação ou falido, nesse caso aqui, por questão da falência. No inciso 9, aqui, nomeará o administrador judicial, que será o responsável por conduzir o processo de falência. Inciso 10, vai oficiar todas as entidades, né, empresas públicas, todos os órgãos sobre o processo de falência, né? A gente sempre recebe, né? Eu digo a gente assim, são vários órgãos, então dispara ofício para todo mundo, para as fazendas públicas, para as empresas públicas, para instituições financeiras, né? A Caixa recebe direto ofício, tendo em vista o cumprimento do dispositivo, do artigo tal, etc., 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 uma empresa tal está em processo de falência. Para quê? Para que, se necessário, se houver algum interesse para se manifestar. Inclusive, a minha esposa tem uma franquia dos Correios e lá também, como empresa pública, ela também recebe esses ofícios, né? Os Correios também recebem, de vez em quando ela recebe alguma. Bom, então aqui, expedição de ofícios a órgãos de repartições públicas, até para informar a existência de bens do falido, ou se há algum interesse também. No próximo requisito, no inciso 11, pronunciar-se a respeito da continuação provisória das atividades do falido com o administrador judicial ou da lacração dos estabelecimentos, né? Nem sempre, pessoal, a falência vai deflagrar o fechamento da empresa. Pode ser que o juiz decida pelo prosseguimento de suas atividades ou pela lacração dos estabelecimentos. Então, vai depender de cada caso, né? Como o processo de falência é um processo baseado em insolvência presumida, pode ser que não haja uma ruína de fato e pode ser até que aquele devedor se recupere, né? Como eu falei para vocês já, existem processos de falência que o devedor consegue pagar todo mundo e voltar às suas atividades. Não é muito comum. Aliás, quando ele já volta com outra inscrição, até porque por questão da imagem dele, mas pode ser, sim, um processo de falência pode ser perfeitamente, pode ser superavitário, pode ser que todos os bens do devedor dê para pagar todos os credores. Não é a regra, né? Mas o inciso 12, então, mais um requisito do dispositivo, determinará, quando entender conveniente, a convocação de Assembleia Geral para a constituição de um comitê de credores. Nós vimos que o comitê de credores é um órgão facultativo e ele serve para apoiar o administrador judicial, ao mesmo tempo servir de fiscalização, porque os seus interessados são os próprios credores. Então, ele defende o interesse dos credores, mas é um órgão facultativo. Eu confesso que, na prática, quase não há essa constituição do Comitê de Credores. Prosseguindo, mais um requisito do inciso 13, ordenará a intimação do Ministério Público, né, e a comunicação por carta a todas as fazendas públicas, a Fazenda Pública Federal, estados e municípios, em todos os municípios onde ele tiver estabelecimento, né? Para quê? Porque tome conhecimento da falência, até porque pode haver algum interesse, né? Inclusive de interesse fiscal, né? Algum tributo, de qualquer forma, por credor ou qualquer outro interesse. Então, o conhecimento das fazendas públicas é um procedimento que está no dispositivo importantíssimo. Bom, é isso que a gente tinha para falar hoje, né? Nós falamos aí mais basicamente na sentença que denega ou que deflagra a falência. A partir de agora a gente vai ver assim vários efeitos dessa sentença